Hebreus capítulo 13, verso 4. O tema da nossa mensagem hoje é: seja mais fazendo sexo. Seja mais feliz, seja mais proativa, seja mais forte, seja mais nutrida, seja mais abençoada, seja mais fazendo mais sexo. Hebreus capítulo 13, verso 4. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Olha a força que o escritor de Hebreus coloca nesse texto. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Percebe que ele coloca o casamento e o leito, obviamente ele está falando de sexo, a cama do casal, no mesmo nível. Coloca as duas coisas com o mesmo peso de honra e de importância. Eu já vou começar dizendo isso para você. Casamento não é apenas sexo, mas não existe casamento sem sexo. Casamento não é apenas sexo, mas não existe a possibilidade de você estar vivendo um casamento sem sexo. Uma coisa que eu quero pontuar aqui é que a mensagem de hoje, os valores, os princípios que eu vou ensinar hoje, são na direção de quem está vivendo um casamento minimamente cristão. Se você está vivendo um contexto que do outro lado você tem um marido que é agressor, que é abusador, nada do que eu vou falar aqui se encaixa, porque o seu casamento está fora da normalidade. Se o que você vive hoje é um casamento que você tem um marido que te agride, que porque você nega sexo, te agride verbalmente, até fisicamente, talvez você não tenha falado isso com ninguém, mas isso acontece no seu casamento, você não tem um casamento. Então você precisa procurar ajuda, não nessa mensagem, você precisa procurar um dos pastores, me procurar, para que a gente possa tirar você disso que você está vivendo. Por que eu estou falando isso? Porque senão eu vou ensinando as coisas aqui, e aí você tenta santificar o que não é santificável. Você sai daqui achando que o problema do seu casamento, do seu marido que te agride, é a falta de sexo. Então entenda que eu não estou falando para você se essa é a sua situação. Eu quero pontuar isso para que a minha mensagem, que é para libertar e abençoar vocês a viverem uma vida próspera e abençoada, não aprisione alguém por uma compreensão errada. Entendido? Então vamos lá. Aqui o escritor do livro de Hebreus, ele destaca para nós que o leito do casal deve ser um lugar de pureza. Quando você vai se deitar com seu marido, o tempo de celebração, de sexo entre você e o seu marido, deve ser um momento que você vai estar ali somente com o seu marido. A pureza do leito conjugal só é preservada se quando você e o seu marido entram para o quarto, se deitam na cama, ali só está você e o seu marido. Ah, Bill, mas isso é óbvio, né? Eu não vou levar uma outra pessoa, a gente está num culto para crente, mas muitas vezes nós levamos para dentro do leito conjugal, no caso do homem, suas expectativas fruto da escola da pornografia. Como que você vai viver um leito conjugal santo? Como você vai viver aquilo que o escritor de Hebreus diz, bem como a pureza do leito conjugal? Se o momento da sexualidade não é uma celebração só sua e do seu marido, mas está ali a interferência da pornografia. Muitos homens levam para a cama a experiência que tiveram na escola da pornografia. Poucos homens tiveram a oportunidade de terem pais que ensinassem sexualidade para eles, ou tutores, ou
uma igreja saudável, que tocasse nesse assunto, que esse assunto não fosse um tabu, que ensinasse a eles a sexualidade a partir da perspectiva da palavra de Deus. A grande maioria dos homens da igreja, a primeira experiência que tiveram com essa temática de sexualidade foi através da escola da pornografia. O seu marido falando isso para você ou não, eu não estou dizendo que são todos. Mas uma coisa que eu tenho reparado é que até quando eu atendo jovens que vão se casar, e ambos relatam no seu testemunho que estão casando virgens, e a gente celebra isso, glória a Deus, aleluia. Mas a hora que eu vou conversar com o rapaz, porque eu não tenho esse nível de conversa com as moças, mas com os rapazes eu tenho uma conversa muito franca, muito paternal, onde eu toco com muita pureza e com muita transparência no assunto do sexo, que quando eu vou conversar com eles, eu descubro que eles são virgens fisicamente. Eles nunca experimentaram o sexo fisicamente, mas mentalmente eles não são puros mais. Mentalmente eles não são virgens mais. Porque estão levando muitas vezes para a primeira noite do casal, a noite de núpcias, uma série de ensinamentos que em nada podem agregar senão destruir o seu casamento, e muitas vezes começa a destruir o casamento na primeira noite. Porque já chega na relação sexual com a expectativa de ser servido, de ter as suas expectativas que teve na escola da pornografia, e não soube servir a esposa. Mas tendo dito a respeito daquilo que o homem leva, é bem verdade que, graças ao impacto da revolução sexual, e depois também o feminismo que abraçou isso muito forte, os direitos iguais para a mulher, e de fato há muitas coisas que nós devemos lutar para que as mulheres tenham direitos iguais, mas eu acho que as mulheres não deveriam lutar para ter os direitos de pecar igual os homens, né? Vamos ficar só com aquilo que é bom, né? Vocês já têm os pecados pessoais de vocês também a serem tratados. Mas a verdade é que a revolução sexual, que falou sobre a liberdade sexual, pode tudo, do jeito que você quiser, o importante é você ter prazer, logo depois, né, se misturou com o movimento feminista, dizendo que as mulheres tinham controle sobre os seus corpos, e esse controle, falando sobre a relação sexual, era muitas vezes de você não precisa de um homem para poder ter prazer, você não precisa de um cônjuge para poder se sentir mulher, para poder encontrar prazer, para ter orgasmo, você pode fazer isso sozinha. E aí a gente vê o impacto da pornografia hoje na vida das mulheres. Eu tenho certeza absoluta que há muitas mulheres aqui que já tiveram experiências com a pornografia, eu não quero falar isso para constranger você, experiências com a pornografia, que lançaram mão de encontrar prazeres de outras maneiras, fruto do pecado também. Então, algumas de vocês já levaram isso também para o seu leito conjugal. Mas uma coisa que é fato que as mulheres levam para o leito conjugal, independente de ter acolhido os ensinamentos e as experiências da pornografia, é as mentiras do feminismo, as mentiras da revolução sexual, de que você não precisa se preocupar em fazer sexo com o seu marido. Muitas das coisas que, eu não vou aqui mergulhar no assunto, se você quiser estudar mais sobre, depois você vai achar, tudo isso que eu estou falando vai encaixar perfeitamente, se você estudar minimamente sobre revolução sexual e a influência da revolução sexual no feminismo, você vai ver que muitas das coisas que você fala para você mesmo ou para o seu marido para justificar a não prática do sexo no seu casamento, que você acha que você está se poupando, mas na verdade você está sendo roubada, são coisas que você aprendeu, ainda que involuntariamente, como um fermento que vai entrando nos princípios e nos valores que estão sendo espalhados no mundo de hoje. Ainda que você, eu não estou dizendo que todas as mulheres aqui se intitulem feministas de maneira nenhuma, acredito que nenhuma de vocês são cristãs, apesar de vocês comungarem com algumas coisas, algumas pautas do movimento feminista, porque antes do movimento feminista se preocupar com a mulher, o evangelho já se preocupou. Se você não descobriu isso ainda, é bom que você descubra. Apesar de você concordar com um ponto ou outro, você não é feminista, você é cristã. Mas independente disso, assim como o homem que não se diz machista, mas pela escola que viveu tem esse fermento, as mulheres carregam a mesma coisa.
Então, essa facilidade que eu vejo hoje no casamento, mulheres negando sexo para os seus maridos, mas negando sexo para elas mesmas, que é o que você vai descobrir hoje. Negando para você mesmo o que é um presente de Deus para você. Você tem que entender que a ideia de que quem gosta de muito sexo, ou quem gosta de sexo e mulher só faz quando o marido pede, ou vez ou outra quando tem um ápice de vontade, isso são mentiras do diabo. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus deu a eles uma missão, que era que eles se multiplicassem. E Deus poderia muito bem ter feito que o homem e a mulher se multiplicassem sem ter prazer algum. Que eles coabitarem e não gerasse nenhum tipo de orgasmo, nenhum tipo de prazer. Então você tem que entender que a parte do orgasmo, a parte do prazer, é plano de Deus, irmão. Minha irmã, é presente de Deus. E se é presente de Deus, certamente que o diabo quer roubar isso de você. Quer roubar isso do seu casamento. Deus não deu isso, talvez vocês estão abraçando, né, inclusive as ideias, né, do machismo, né, porque muito homem acha que sexo é só para eles. Que ter prazer é só sobre eles. Tem muito homem que fica bravo, que acha uma coisa muito imprópria, e pecaminosa, assim, super puritanos, quando a gente fala de mulher ter orgasmo, de mulher ter prazer, aí eles ficam bravos, como pode a igreja estar falando desse assunto, tocando nesse assunto, mas os mesmos estão enfurnados na pornografia, os mesmos não duvidam que prazer é bom para eles, mas para a mulher, não. Então, isso é fermento do machismo, e muitas vezes mulheres estão abraçando isso. Sexo é presente de Deus, e sexo que eu estou falando aqui é o prazer sexual, é presente de Deus não só para o seu esposo, é para você também. E tudo que Deus dá por algum motivo. Se Deus deu a você o privilégio de ter prazer no sexo, é porque existem presentes nisso, existem nutrições nisso que você está sendo roubada. Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios capítulo 5, verso 18. Muitas mulheres aceitaram, inclusive, que o sexo é sobre a satisfação do homem, em tal nível que aceitam, normalizam passar uma vida no casamento sem nunca ter um orgasmo. Eu quero que você entenda que hoje eu não estou falando aqui só como uma figura masculina para você. Eu não estou nesse lugar, eu estou numa figura paterna, uma figura pastoral, de quem quer que você viva aquilo que Deus tem para você e que você pare de ser roubada. Não é normal, mulheres aqui casadas e as que vão se casar, não é normal você aceitar viver uma vida, você é crente, portanto, aquilo que é bênção pode se tornar maldição se não for bênção. Pastor, isso é óbvio. Pensa comigo aqui. Você casou para ser de uma pessoa só a sua vida toda. Amém? Então isso é para ser bênção. Mas se não for bênção, é maldição. Porque também, de igual modo, você está presa a alguém a vida toda. Se não for para ser bênção, isso se torna maldição. Que significa que você vai passar 30 anos com uma pessoa sem alcançar aquilo que lhe é seu de direito. Sem ter um lugar de satisfação que é para você, que é presente de Deus para você. Então eu fico pensando assim, quando a pessoa, não só mulheres, mas homens, têm um casamento muito infeliz e não trabalham para que ele seja restaurado, não querem encarar essa briga, que não encarar essa briga agora é aceitar uma vida inteira, porque o divórcio, você não é opção, senão você já tinha feito, você, no fundo, você quer que dê certo. Mas falta disposição de lutar a guerra de uma vez e ver a restauração do seu casamento, senão, minha querida, meu irmão, sua família, você vai passar uma vida inteira num contexto de maldição, presa a uma pessoa que
A ideia de Deus, o plano de Deus é que vocês cumprissem o que nós vamos ler agora em Provérbios, vivessem uma vida abundante, de satisfação, de alegria, de deleite, e você não vive isso. E você vai passar, eu quero te avisar que você vai passar uma vida inteira com essa pessoa. Então decida tomar o que é seu. Não é normal viver uma vida sexual onde só o seu marido, que o começo do sexo é sobre o seu marido e o término é sobre ele. Quando ele tem um orgasmo, acabou. Então o centro do leito conjugal é o seu esposo. Não é a celebração do casal. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é a satisfação de ambos. Essa não é a vontade de Deus. Deus não planejou isso para vocês, irmãs. Não é só sobre vocês servirem, é sobre vocês serem servidas também. É sobre vocês encontrarem satisfação também. Não, Deus não fez o sexo para que fosse algo que você tivesse que passar a vida levando o seu marido a esse lugar de satisfação e sendo só sobre ele. Não, não aceite isso. Não aceite isso. Comece não aceitando, achando que isso é continuando achando que isso é normal. Não é normal, o diabo está roubando você. Isso acontece com toda mulher. Olha, eu não sei com quantas você conversou. Mas se todas que você conversou, isso é o normal, isso não é o normal de Deus. Não era para ser assim. Converse com a minha esposa. Converse com outras mulheres que estão vivendo um casamento saudável. Porque não é isso que Deus tem para você. Eu estou te apresentando a palavra de Deus aqui. Não é para você aceitar isso no seu casamento. Provérbios capítulo 5, verso 18. Bendita seja a tua fonte. Bendita seja a tua fonte. Alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Ser feliz com a moça com quem casaste, ou algumas traduções vão dizer, com a mulher da tua mocidade. Gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e seu amor te extasie de carinhos todos os dias da sua vida. Irmão, olha o plano de Deus aqui. Aqui Salomão está falando, e óbvio, como ele está falando como homem, ele está falando a partir do lugar dele. Mas esse lugar de celebração só acontece se do outro lado tiver uma mulher disposta à mesma coisa. Meu Deus, que coisa linda, o sexo é isso aqui. O sexo deve ser esse lugar de alegria, de juventude. E percebe que ele está falando aqui, minha irmã, ele está falando para alguém que talvez não seja tão jovem mais. Ele está dizendo assim, faça isso com a mulher da tua mocidade, com a mulher que você escolheu. O sexo é um lugar de juventude, é um lugar de vibração, de vida abundante. Tudo envelhece mais rápido no casamento, inclusive na sua vida, quando você não vive sexualidade saudável. Você vai se tornando uma mulher mais cansada, você vai se tornando uma mulher mais envelhecida, você vai se tornando uma mulher mais triste, porque você não está sendo nutrida por algo que Deus estabeleceu que você fosse. Tem algo que eu queria que você que está anotando, anotasse, e que você nunca mais se esquecesse, que é o segredo para um casamento que o fogo não se apaga, que a chama da juventude não se apaga. E é triste que eu tenho sentado com casais jovens que se casaram outro dia, 1 ano, 2 anos atrás, e já estão sendo roubados. Casais que se casaram há 1 ano e que sexo é algo que se faz uma vez por mês. Meu Deus do céu. Você não tem noção. Sabe quando você vai ter noção disso? Quando você olhar para trás. Daqui a 10 anos. Daqui a 50 anos. E ver o quanto você foi roubado. O quanto você foi roubada. Anote aí. O segredo para um casamento cheio de vida, onde o fogo da juventude não se apaga.
onde a paixão entre o homem e a mulher, o amor eros, o amor físico, o amor carnal, não se apaga. A mulher deve sempre seduzir seu marido. E o marido sempre desejar a sua esposa. Essa é a chave. O que uma mulher quer? Ser desejada. Se os homens estivessem aqui, eu ia dizer: demonstre sempre desejo pela sua esposa. E mostrar desejo não é apenas querer sexo com ela. Embora nos dias atuais, até isso a gente tem que ensinar para alguns homens. Porque a gente já está vendo assim, numa porcentagem cada vez maiores, mulheres que querem ter uma sexualidade vibrante com seus maridos e os caras estão sempre cansados. A dor de cabeça mudou de lugar. Eu não consigo entender. Eu falo com a Natália, eu falo assim: o que está acontecendo? Que esse mundo está de cabeça para o ar. Uns caras de 20 e poucos anos, que a mulher vira para a Natália e fala que o cabra, que ela tem que ficar pedindo para ter sexo. O que está acontecendo, gente? Que inversão que é essa? Então, assim, até nesse aspecto a gente tem que ensinar os homens hoje a seduzir as suas esposas, a querer transar com as suas esposas. Mas não é só sobre isso. Seduzir, desejar a sua esposa, é dizer para ela o quanto ela está linda, é dizer para ela o quanto você a ama, é conquistá-la. Hoje mesmo eu estava falando com um homem, falando com ele: olhe para sua esposa como sua eterna namorada. O problema é que você acha que casou, está tudo certo. Se você olhar para ela como alguém que precisa ser conquistada o tempo todo, e mulher precisa disso. Eu sei que você precisa disso. Eu sei que isso aqui é muito verdade. Que o homem precisa desejar e você gosta de se sentir desejada. Você gosta que o seu marido olhe para você e deseje você. E aí, eu estava falando com um homem hoje, um rapaz. Então, quer ver que seu casamento dá certo? Saia todo dia de casa sabendo que você tem que conquistar essa mulher, que você vai, como se você fosse noivar com ela daqui a 6 meses, como se você fosse casar, estivesse tentando conquistar ela para casar. E aí a sua mulher vai estar sendo nutrida, se ela se sentir desejada. Mas do outro lado, hoje, obviamente, gente, eu estou falando só para mulheres, então eu vou apertar mais o calo para o lado de vocês, mas não pense que eu não faço coisa 10 vezes pior com os homens. Você pode ter certeza disso. Pensa que a cada uma vez que eu falo para vocês, eu falei 10 para eles. Falei 20 para eles. Quantas vezes eu falei para eles até chegar aqui para falar com vocês? Então, você, mulher, deve buscar seduzir o seu marido o tempo todo. Seduza o seu marido. Viva constantemente buscando meios e maneiras de seduzir o seu marido. Homem gosta disso também. Homem gosta que você passa e deixe o seu perfume e desperte o lado caçador dele que está adormecido. Corra dele um pouquinho, mas depois se entrega. Seduza o seu marido. Sabe? O jeito que você jogava o cabelo, continue jogando o seu cabelo do jeito que você fez para poder conquistar ele. As coisas que você fazia antes. Vista-se de maneira tal que seduza o seu marido. Não é só a lingerie que você vai colocar de noite, não. Nesses aspectos eu vou evitar tocar nesse assunto pelo constrangimento. Mas seduza o seu marido na maneira que você se veste durante o dia. Seduza o seu marido na maneira que você cuida do seu cabelo, na maneira que você anda dentro de casa. Não larga para lá, não. Hoje eu sei que do outro lado a gente está tendo muitos homens desdeixados, né? E eu pego no pé deles. Eu pego no pé deles a respeito de cuidar da saúde. Não acho que todo homem tem que ficar fortão, até porque nem toda mulher gosta disso. Mas tem que ficar saudável. Tem que ter um porte físico masculino. Eu, do outro lado, cobro isso deles. Cobro eles na escola de hombridade sobre higiene pessoal, sobre, pelo amor de Deus, para de ficar andando com aquela cueca toda arregaçada dentro de casa, que, pelo amor de Deus, né? Aquilo ali baixa a taxa hormonal de qualquer mulher.
Mas do outro lado, você, minha irmã, você também tem que acordar para a vida e começar a se cuidar. Você tem que se vestir de tal maneira que você desperte desejo no seu marido. Não sei se você percebe, né, o quanto de alegria que está proposto nesse texto. E se você não está vivendo isso, você está sendo roubada. Se Deus fez o sexo, minha irmã, e disse que era bom, você concorda comigo que tudo que Deus fez, Deus disse no final que era bom? Se Deus disse que era bom, é bom. Você deveria acreditar nisso e usar ao seu favor. Sexo é vida. Você não fica, minha irmã, mais cansada fazendo sexo. Isso é uma mentira do diabo. Isso são fermentos que colocaram na sua cabeça. Você pode, não estou dizendo que você não está cansada. Eu estou dizendo para você que você não fica mais cansada quando você faz sexo. Eu não estou dizendo que você no final do dia não está cansada. Que você, diante de todas as demandas que você tem que lidar no seu dia, trabalhando, algumas aqui trabalham em casa, outras trabalham fora, mas o cansaço é o mesmo, os desafios emocionais que você enfrenta são grandes, mas eu preciso dizer para você uma coisa, você não fica mais cansada quando você faz sexo. Tudo bem, você está cansada? Ok, nós acreditamos nisso, mas você tem que entender que você não vai ficar mais cansada fazendo sexo. No pior dos quadros, você vai ficar no mesmo estado que você está. Mas a verdade é que muitas vezes você vai encontrar um lugar de alívio. Bill, não encontra, então você não está fazendo sexo do jeito certo. É porque o sexo no seu casamento está sendo sobre satisfazer o seu marido. Mas não é um lugar de celebração dos dois. Quando é um lugar de prazer para você também, você vai encontrar satisfação. Tanto no seu prazer, mas também como esposa, em ver a satisfação do seu marido. A alegria do seu marido. Experimente o que eu estou te falando no dia que você está cansado, se você vai ficar destruída, acabada porque você fez sexo. O que você vai encontrar é um lugar de satisfação e de alívio. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 ao verso 5. Tem algumas coisas que a gente fica repetindo, sabe? De geração em geração. E às vezes a gente repete uma mentira tantas vezes que a gente acaba aceitando ela como verdade. Mas a mentira repetida 1000 vezes, ela ainda é uma mentira. Precisa ser assim. Então você vai ver que muitas coisas que você justifica para não viver sexualidade saudável no seu casamento e abundante, não tem pé nem cabeça. É só coisa que você ouviu, foi repetindo e se tornou uma verdade para você. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa. Parece que o apóstolo Paulo sabia que esse dia ia chegar, né? Que esse dia onde a gente ia ter que ensinar homem a ser presente na relação sexual e querer servir as suas esposas ia chegar. Porque eu não acredito que isso era um problema tão grande naqueles dias como é hoje. Mas ele já sabia, né? O Espírito Santo já sabia. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa. E da mesma forma, a esposa para com seu marido. Então você percebe aqui que o apóstolo Paulo aqui, ele não é um puritano machista que acha que prazer no sexo é só para o homem. Porque ele começa o texto, inclusive, colocando que o homem deve cumprir os seus deveres para com sua mulher. Você acha que os deveres aqui é o quê, irmão? Os deveres aqui é satisfação sexual. É um dever de um homem trabalhar, ainda que tenha que trabalhar muito para que uma mulher alcance um lugar de prazer na relação sexual. O apóstolo Paulo começa dizendo que o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa. Não é só fazer sexo com ela, é levar ela a um lugar de satisfação. E da mesma forma, agora falando de vocês, a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Percebe aqui que a ideia é do meu corpo, minhas regras, claro, partindo do princípio que eu estabeleci lá atrás na introdução. Eu não estou falando que
o seu marido pode exigir, agredir você, até porque serviço é algo que você presta, o outro recebe. Se está tendo exigência demais, também já está errado. Mas partindo de um casamento saudável, ok? Com duas pessoas sãs, de caráter, o que nós vemos aqui é que o seu corpo não é mais seu. O dele não é mais só dele. Não tem esse negócio aqui, o meu, é só sobre eu estar me sentindo bem, sempre, quando eu estiver bem, quando eu quiser, não é só sobre isso. De igual modo para os homens. É sobre serviço. É sobre servir o outro. Não é sobre o meu corpo, minhas regras, quando eu quiser, a hora que eu quiser, é só sobre mim. Não. É sobre a anulação. Se anular por amor ao outro, pela necessidade do outro. E, obviamente, para homens e mulheres. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto, olha só, o único motivo que Paulo coloca para que não tenha sexo no casamento é o motivo pelo qual eu duvido que é o motivo que alguém aqui está se abstendo para da relação sexual. Que é consagração, jejum e oração. Quem dera se o nosso problema hoje fosse que as pessoas passassem muito tempo jejuando e orando, e a gente tivesse que falar assim, não fica jejuando e orando tanto tempo não, porque vocês têm que ter sexo no casamento de vocês. Ele diz que o único motivo plausível para que haja separação por muito tempo na relação sexual entre o casal é apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, vocês devem se unir novamente para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle, para que o diabo não encontre brecha e não pense você, mulher fortuna, que a brecha também não vai vir na sua direção. A instrução bíblica que é, não faça isso, porque você vai dar brecha para o diabo. Você não só expõe o seu marido, você se expõe também. Então, eu quero destacar aqui, eu já ensinei isso aqui em um culto, para quem está anotando, anote aí. Sexo não é apenas para a satisfação da minha carne. Já construímos até aqui que é para isso também, que é da vontade de Deus, que é para você também. Mas sexo não é apenas para a satisfação da carne. O alimento é algo que Deus nos deu e que é muito prazeroso. Quem gosta de comer aí, gente? Isso é bom demais, né, não? Comer é um negócio gostoso, não é? Comer é um negócio que quando você come a comida gostosa, no final dá vontade de dar glória a Deus. Sim ou não? Aí tem uns que têm um apetite mais voraz, outros menos. Mas algumas coisas, principalmente carne, quando eu como a carne suculenta, minha vontade é dar glória a Deus. É maravilhoso, é um trem bom demais. Tem prazer no comer. Tem um lugar de prazer. Deus poderia ter feito a comida só para nossa nutrição. Mas Ele fez para nutrição e para prazer também. Para a gente se sentir bem, para a gente achar gostoso, para a gente encontrar prazer. Só que comida não é só sobre sentir prazer. Quem come só pelo prazer, está comendo errado. Com certeza está com a saúde toda desregulada. Por quê? Porque tem nutrientes que você precisa que não vão te dar tanto prazer e essa satisfação. Tem gente que eu acho que tinha que estar no céu já, arrebatado, né? Porque assim, é um nível de espiritualidade absurdo. Alguém que come um alface, um tomate e fica, meu Deus, ai, que coisa deliciosa, que prazer. Nossa, olha, irmã, você está num nível de espiritualidade assim que nem Buda. Meu Deus, parabéns, né? Assim, pessoas veganas, vocês são especiais demais. Assim, o nível de espiritualidade que vocês alcançaram transcende a minha capacidade de entender. É raro, mas deve acontecer quem consegue encontrar prazer no alface. Mas quem não encontra prazer, não interessa, tem que comer verdura, tem que comer alface, tem que comer coisas que a gente não encontra tanto prazer, mas é necessário. Você não come só para ter prazer, você come para a sua nutrição.
Se você parar de comer, você vai começar a adoecer. Você vai começar a adoecer até você morrer. Entende que o mesmo princípio do alimento está na relação sexual. Relação sexual não é só para ter prazer, é nutrição. Se você não comer periodicamente, você vai adoecer. Se o seu casamento não tiver sexo semanalmente, seu casamento vai começar a morrer e você vai adoecer. Muitas das doenças da alma que mulheres estão vivendo está também na sexualidade destruída que elas têm no casamento. Porque não encontram esse lugar de satisfação, de alegria, de vida. Então entenda que quando você abre mão do sexo no seu casamento, o seu casamento está na UTI. E não é só o seu casamento, não, você vai morrendo junto, seu marido vai morrendo junto. Guarde o que eu vou te ensinar, esse princípio aqui vale para tudo na vida. Tudo aquilo que você não celebra, está morrendo. Tudo aquilo que você não celebra, está morrendo. Celebração é um princípio de vida. Tudo que você para de celebrar começa a morrer. Tudo que você celebra é multiplicado. Tudo que você celebra cresce. Isso é tudo na sua vida. Quando você começa a parar de celebrar a sua profissão, começa a parar de celebrar a sua faculdade, daqui a pouco você já não tem satisfação naquilo mais, você vai morrendo. Tudo que você não celebra, morre. É uma questão de tempo. Então, no seu casamento, o sexo é um lugar de celebração. Quando isso é retirado, seu casamento começa a morrer, e você começa a morrer também, porque falta nutrição espiritual. Isso é tão sério, que o apóstolo Paulo, acho que no capítulo 6 de Coríntios, eu não sei a referência agora, deixa eu olhar aqui para você. Só para você anotar, você que está anotando. É, 1 Coríntios 6, verso 16 em diante, se eu não me engano é aí, o apóstolo Paulo, ele vai falar que na relação sexual entre o homem e a mulher, extraconjugal, o adultério, ele vai dizer assim: aquele que se deita com a prostituta, com o prostituto, se torna um com ela. O que ele está ensinando? Que há na relação sexual uma transferência de vida espiritual. Então, quando alguém se deita com uma prostituta ou com um prostituto, e essa pessoa já deitou com uma pessoa depravada, já deitou com centenas de outras pessoas, é claro que o sangue de Cristo lava isso, que nasce de novo é outra coisa. Eu estou falando de quem não está nesse contexto. Se deita com a prostituta, ele não está se deitando só com ela, ele está se deitando com todas as outras vidas que ela deitou, com toda a influência espiritual que ela carrega. Então assim, se aquele que se deita com a mulher adúltera ou com o adúltero se torna um com o promíscuo, com a promíscua, é exatamente esse lugar de transmissão de vida que está no seu leito conjugal com o seu esposo. Vida está passando de um lado para o outro. Por isso que a beleza, se é bom que sejam dois, né? Porque se o outro cair, o outro levanta. Eu acredito que um dos lugares que a nutrição de força de um casal acontece é na relação sexual. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, que o homem casado com uma mulher ímpia, ele santifica a sua esposa. A mulher casada com um homem ímpio santifica, separa o seu esposo. Isso acontece aonde? Aonde no casamento ambos se tornam um? Na relação sexual. Ele não diz isso, mas fica muito óbvio. Porque o lugar onde vida é transmitida, onde há aliança de vida, trânsito de vida, é na relação sexual. Então eu acredito que um casal onde ambos permanecem saudáveis emocionalmente, passa por um casal que celebra o sexo. Porque a mulher está para baixo, ela recebe vida. Eu creio nisso, irmão. Se o homem está para baixo, ele recebe vida. Porque aquele que está de pé, coloca o outro que está de pé
né? Consegue erguer o outro que está caído. É claro que isso acontece com palavras, isso acontece com coração, mas por que a gente acredita que isso acontece só no uso da palavra, no uso da oração, mas a gente não acredita que isso acontece na sexualidade? Se não tem nada de tão espiritual no casamento quanto o sexo, irmão. Por que as mulheres, por vezes, têm pouco apetite sexual? Eu não vou enumerar aqui todos os motivos, porque certamente vocês fariam isso melhor do que eu. Mas eu quero pontuar alguns. Porque algumas mulheres têm tão pouco apetite sexual. Primeira coisa, falta de segurança, baixa autoestima. Às vezes essa baixa autoestima é fruto de um marido que nunca tem alguma coisa boa para dizer, que nunca joga você para cima, que nunca fala que você é bonita. Mas sabe o que eu tenho percebido? E aqui tem mulheres assim, que são casadas com bons homens nesse aspecto. Homens que falam constantemente que você está bonita. Fala assim, você está linda, meu amor. Aí você responde por vezes duas coisas. A primeira, tô nada. Aí ele insiste, tá sim, não tô. Quem mais que você quer que fala que você está linda? Seu marido está falando. Ele é mentiroso? Ele é filho do diabo agora? Por que você não pode acreditar? Ah, mas eu olho no espelho e não me sinto assim. Mas o seu marido te acha linda e maravilhosa. Será que no fundo você não quer esse testemunho de outras pessoas? Eu não estou falando de outros homens não, misericórdia. Muitas vezes é de outras mulheres. Mas a opinião do seu marido é tudo o que você precisa. Aí ele fala que você está linda, você fala, não estou, ele quase que tem que brigar com você. E aí eu vou falar da minha casa, já aconteceu na minha casa, de um momento desse bonito virar uma briga. Porque eu falo que está bonita, ela fala que não está, aí eu falo está sim, aí ela fala, e assim, uma característica do autista é que, como eu não sou muito bom em demonstrar emoções, tudo que eu tenho são as minhas palavras. Então, se tem uma coisa que eu sou muito transparente é naquilo que eu digo. Tenho que até me frear. Você pode ver que eu estou muito polido aqui com vocês hoje, né? Tá vendo? Porque eu sei que se eu soltar o freio de mão, vai dar ruim. E eu não quero de maneira nenhuma que você feche o seu coração, que você deixe de ser amada por Deus e por essa palavra. Então, assim, tudo que eu tenho são as minhas palavras, para demonstrar o que eu sinto, porque eu não consigo comunicar isso muito bem de outra maneira. Então, assim, se eu falo uma coisa, por exemplo, eu já estava pensando, eu não chamo alguém de amigo se eu realmente não ver essa pessoa como meu amigo. E eu vejo que nas relações das pessoas é normal as pessoas mandarem uma para a outra assim, ei, meu amigo. Eu não critico isso não, é o jeito que a maioria das pessoas vivem, eu só não consigo viver assim. Por exemplo, se eu falar tamo junto para alguém, eu tô junto mesmo, minha esposa sabe disso. É um tamo junto que se ele me ligar de madrugada, eu vou sair da minha casa e vou na casa dele. Só que eu não uso isso para todo mundo. E eu lembro que uma vez eu cheguei para ela, e eu falei assim, nossa, que frustração, o fulano falou tamo junto para mim, eu fui contar com ele, não estava nada junto. Aí ela falou assim, amor, as pessoas falam isso assim, é gíria, fala assim, é isso aí meu irmão, tamo junto. Aí eu, Porque para mim as palavras são exatamente o que eu quero dizer. É uma frase que eu falo muito com ela, o que eu estou dizendo é exatamente o que eu quero dizer. Não tem nem mais nem menos. Então, me ofende quando ela fala para mim assim, não é o que você está querendo dizer. Você está mentindo. Aí a gente começa, aí ela fala que não, eu falo que está bonita, que não. Aí por fim, quando vê, antigamente a gente estava brigando. Não vou falar mais nada também não. Aí um momento bonito foi roubado. E a verdade é que você tem que tomar cuidado, que por tantas vezes dizer para o seu marido que você não está bonita, talvez ele olhe você por um ângulo que ele nunca viu. E você que ensinou ele a ver por esse ângulo. Já parou para pensar nisso? Que em algum momento o seu marido pode começar a acreditar que você não é bonita? Porque você começou a mostrar para ele algo que ele nunca tinha percebido e que na mente dele nem existia.
Você era perfeita para ele. Agora, outra coisa que você diz, você só está querendo sexo. Você tem noção da besteira que você está falando? Quanto que você está diminuindo o momento do seu marido? Quando você diz para ele, você fala essas coisas comigo que você quer sexo. Tá bom, e se for? Ele está querendo se satisfazer com você, que ele está casado há 3 anos, há 5 anos, ele ainda tem tesão na mesma mulher. E você está achando isso ruim? Eu vou te botar para conversar com umas irmãs aí. Que você vai levantar a mão para o céu. Por você, depois de 5 anos de casado, ter um marido que não pode olhar você, que quer sexo contigo. Sabe o que é isso? Ele tem satisfação em você. Ele te acha bonita. Você de roupa desperta prazer nele. Você queria que ele estivesse sentindo isso por quem? Por outra mulher na rua? Eu não estou dizendo que toda vez que ele estiver desse jeito, você vai poder parar ali e transar com seu marido. Eu estou dizendo que você tem que parar de responder para ele como se isso fosse um problema. E deixa eu dizer para você, muitas vezes não é sobre sexo. É claro que se você quiser fazer, ele vai querer. Mas ele disse porque realmente te achou bonita. E é só isso. É só isso. Só isso que ele quis dizer. E você tem que parar de diminuir isso. Essa comparação que você faz muitas vezes com outras mulheres, ou com a ideia de mulher que você tinha que ser, que a sua mãe, que a sociedade, que eu não sei quem colocou na sua cabeça, vai destruir o seu casamento e vai destruir você. Seu marido te celebra e você fica querendo aceitação, eu não sei de quê. Vamos lá. Outro motivo pelo qual algumas mulheres não têm apetite sexual, homens que não servem suas esposas, que não estão dispostos a querer levar suas esposas num lugar de satisfação e de prazer. Mas deixa eu ensinar uma coisa para você, porque, mas Bill, esse ponto é só sobre eles, isso aí você deixa para falar para eles. Não, é sobre vocês também. Por quê? Porque eles são burros. Agora eu vou falar aqui, eles são burros. Eles acham que eles sabem. Eu casei achando que eu sabia. Eles acham que toda a informação que eles têm é o que você gosta. Muitos dos maridos, infelizmente, tiveram experiências sexuais antes do seu casamento. E mulher é diferente de uma para outra. O que satisfazia lá no pecado, não satisfaz você. O que ele aprendeu na pornografia não satisfaz você. Se o seu marido não satisfaz você sexualmente, pare de aceitar isso e torne-se professora dele. O problema é que você é puritana também. Você é uma santona. Você acha que é uma pouca vergonha você virar para o seu marido mais para a direita, mais para a esquerda. Oh, Deus, me ajuda. Onde eu estava com a cabeça quando eu aceitei isso, cara? Aí essa semana ficou pronta a minha carteirinha de autista, vou usar, que aí você olha para cá, olha pro cordãozinho e aí você, não, é o autismo, deixa eu estender graça para ele. Deixa eu estender graça. Ai, misericórdia. Então assim, assuma o lugar de professora. Ai, mas o que meu marido vai pensar? Ele vai pensar que eu sou... Ah, meu Deus, no culto de homens eu posso usar tantas palavras. Ele vai pensar que eu sou uma safada. Mas você está sendo safada com o seu marido, não tem pecado nenhum nisso não, minha irmã. Você tem que ser com ele mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você, seja para frente mesmo. Se no leito conjugal ali é você e seu marido, o diabo não pode entrar nesse lugar não. Seja para frente, vira para ele e fala assim, deixa eu te mostrar, rapaz, você vai ver que homem que vai ficar esse cara. Você acha que ele vai se sentir humilhado? Tem uns idiota que sente, mas seu marido é um idiota, você vai santificar ele, em nome de Jesus. Aí você vai lutar essa santificação no poder da oração também, para esse bicho deixar de ser burro. Mas a maioria nessa hora vai falar, meu pai, ela vai me dar aula, aleluia. É tudo que eu queria. É tudo que eu queria. A minha mulher vai me ensinar. Ele vai achar maravilhoso ser um boneco na sua mão. Pode ter certeza disso. Então, ensine, minha irmã. Deixa eu dizer uma coisa para você. As posições que o seu marido... Oh, meu pai.
As posições que o seu marido gosta, ser pastor é um desafio. As posições que o seu marido gosta, você não gosta, você gosta de outra, ensina para ele a que você gosta. Ensina para ele. Às vezes, o simples para você funciona muito. Ensina. Talvez você está cheio de traumas também, porque não só o seu marido veio de relações sexuais ilícitas do pecado, e muitas das coisas que você fazia lá, você acha que fazer agora é pecado. Mas o pecado estava com quem e quando você estava fazendo. Aí vocês trazem toda essa carga para o leito conjugal, excesso de passado mal resolvido. Conceber a ideia do seu marido tocar no seu órgão genital, do seu marido fazer sexo oral. O sexo oral é só você no seu marido. Bill, eu não gosto. Respeito, e ele vai respeitar também. Mas por que você não gosta? Será que você não gosta porque você nunca ensinou ele a fazer? Será que você não gosta porque você aprendeu que era pecado? Que uma mulher santa não pode fazer um trem desse? Não invertendo o que o apóstolo Paulo vai chamar da ordem natural das coisas, né? Que ali ele está falando contra o sexo anal. O resto, minha querida, dentro do seu casamento, celebre com seu esposo. Aproveite esse lugar que você tem. Ensine ele. Eu gosto assim, a mão está no lugar errado, não está desse jeito, bota desse jeito, pega a mãozinha dele, né? Igual pega para ensinar a criança a desenhar. Pega a mãozinha dele e ensina ele. Olha só, né, vocês estão rindo, eu estou em pânico, mas vocês estão rindo porque, olha, essa risada é a mesma risada que vai estar no seu leito conjugal. Vai ser divertido, vai ser engraçado, vai ser um momento bonito de vocês dois, de pureza. É isso que o pecado quer roubar. Olha essa pureza de uma mulher ensinando ao seu marido como satisfazer ela. Para imaginar, a Natália teve essa experiência. A Natália casou virgem, eu não casei virgem. Eu tive experiências no pecado quando eu não conhecia Jesus. Apesar de eu ter passado toda uma vida antes me guardando no Senhor para o meu casamento. Mas imagina o que é. Eu vejo aqui casais aqui na igreja que se formam, que os dois são virgens. Eu fico imaginando a esquisitice bonita que deve ser a primeira noite. Deve ser um trem engraçado demais. Mas você percebe que esse engraçado é muita pureza? Bonitinho, né? Um ensinando o outro. Não sabe nada e querendo ensinar o outro. E deu errado, vai desse jeito, vamos tentar assim. Com a minha esposa na primeira noite, já foi para mim tudo novo. Eu estava há muitos anos me guardando no Senhor. E, como eu disse, a minha escola era o que eu tinha aprendido. Então, o que deu certo no meu casamento na área sexual foi porque eu decidi viver um reset. Eu decidi entrar e falar assim, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, porque tudo que eu aprendi foi porcaria. Eu preciso voltar no beabá do negócio. E ela foi minha professora. E eu tive a humildade de falar, me ensina como é que você gosta, tudo. E hoje a gente tem a abundância no nosso casamento, na área sexual, de celebração, de vida, de juventude. Por quê? Porque eu parei para ouvir, mas ela também teve a disposição de ensinar. Então vai ser muito bonito. Ai, Bilma, a gente já tem 20 anos de casada, agora você já foi roubado 20 anos, vai ser mais 10? Vai ser mais 30 anos roubado? É isso mesmo? Você vai dar esse gostinho para o diabo? Porque eu penso o seguinte, já parou para pensar que o diabo, ele não pode sentir um gosto de uma picanha? O diabo não sente o gosto de hambúrguer, o diabo não sente o gosto de picanha, o diabo não sente o gosto daquilo que você gosta de comer, aquela Coca-Cola gelada que a gente bebe, um bom suco, até um copo de água, quando você está com muita vontade, aquilo vem, você, que delícia. O diabo não sabe o que é isso, o diabo não tem esses prazeres. E aí, ele só tem um prazer, roubar você de ter. E na relação sexual ele nunca vai saber. Ele nunca vai saber o que um homem ou uma mulher de Deus experimenta no leito conjugal, porque é um presente
que Deus deu. Eu amo falar de sexo porque eu amo santificar aquilo que é santo, tomar das mãos do diabo aquilo que ele por tanto tempo no meio da igreja tem roubado. Devolva esse lugar para o seu casamento. Então ensine o seu marido. Você vai sair daqui hoje determinada a ser mais para frente com o seu marido. Seja mais ousada. É isso, o seu marido quer uma mulher poderosa no leito conjugal. Uma mulher com atitude. Seja isso. Se o seu casamento não precisa disso, porque você já tem esse lugar de satisfação de ambos, seu marido tem orgasmo, você tem orgasmo também, está para vocês dois isso, ok. Mas se não está, esse é um bom caminho para você chegar lá. Agora coloque bem as palavras, não precisa chegar para o cara e falar assim, olha, você é um inútil, você nunca soube fazer. Não, poxa, não é isso que eu estou falando, né? Com jeitinho, surpreende ele, amor, eu gosto desse jeito, faz assim, bota a mão aqui, faz assim, assado, vamos lá, meu Deus. Ai, Jesus, está acabando, graças a Deus. Um outro motivo são os fermentos da modernidade, essas coisas que a gente vai repetindo, os fermentos da revolução sexual, do feminismo, como eu falei, do machismo, né? Dessas ideias que são pecaminosas, que faz com que a gente fique ouvindo uma coisa 1000 vezes de várias mulheres, da mãe, da tia, e acaba aceitando isso como verdade, que, por exemplo, uma verdade que é falado muito em corredor de igreja. Se você está casando para ter sexo? O cara fala assim, eu estou para casar. Deixa eu botar aqui um exemplo melhor que você vai entender o que eu queria dizer. O jovem fala, eu vou casar, graças a Deus, meu tempo de espera acabou, de seca, fiquei 20 anos esperando. Você está casando para fazer sexo? Então você está indo para o caminho errado, que se tem uma coisa que não tem no casamento é sexo. Mentira do diabo. Se você está vivendo isso é mentira do diabo. Você quer dizer para mim então que a vida promíscua é mais abundante do que o que Deus planejou? Você quer dizer então para mim que a ideia do diabo, que é a libertinagem sexual, a liberdade sexual, que a ideia os ideais do movimento dessa sexualidade depravada é que você não precisa do casamento. A revolução sexual é isso, você faz à vontade, a hora que você quiser, com quem que você quiser, você não precisa de aliança nenhuma, você não precisa de família, você não precisa de casamento, de compromisso com ninguém. Então você quer dizer que essa ideia do diabo é mais abundante mesmo, esse plano dele é mais verdadeiro do que o casamento? Eu duvido. O cara, rapaz, ele tem que estar com muito dinheiro, que só ele pagando uma mulher por dia, para ele estar tendo mais sexo do que eu tenho no meu casamento. Sinceramente, na minha casa é normal a gente ter relação sexual, gente. E deveria ser assim. Eu tenho que poder virar para um jovem desse, que hoje eu não sou mais pastor de jovem, mas se assim fosse, teria mais contato, com um jovem desse que acha que é o garanhão, porque cada dia, de 3 em 3 dias, uma vez por mês, ou por final de semana ele consegue transar com uma mulher. Eu falei, rapaz, tá fraquíssimo isso aí, rapaz. E eu consigo algo mais milagroso, eu transo com a mesma. O normal é 5 vezes por semana. Da semana ruim é 3 vezes. Então deixa eu falar um negócio para você, meu amigo, você tem que suar muito. Tu vai ter que arrumar dinheiro para começar a pagar, para conseguir me passar. Porque eu vivo casamento. E casamento é o que Deus planejou para que encontre esse lugar de abundância. Não é no pecado, não. Então a gente não pode perder para quem está no pecado, não, meu filho. Outro motivo, taxas hormonais baixas. Bill, o problema não é meu marido. Assim, eu tenho andado muito cansada, assim, para baixo com tudo. Talvez você precise marcar um médico e ver suas taxas hormonais. Aí o que faz também? Nada. Aceita. Aí é pecado. Ter baixa hormonal é pecado? Não. Não é pecado. Não fazer nada a respeito? É. Porque você está deixando de dar no seu casamento, de ter no seu casamento aquilo que Deus planejou. Não é normal. Eu já estou enfrentando problemas hoje de mulher que reclama do marido e que a gente vai ver a taxa hormonal do cara está 150, 200.
não tem disposição para sexo mesmo. Mas aí também não quer fazer nada a respeito. Deixa eu falar uma coisa para você. É tão sério a frequência sexual no casamento, que os nossos primos católicos, para eles, é critério de divórcio. Ok? É passivo de autorização da igreja para divórcio, dando respaldo para casar de novo a falta de sexo no casamento. De tão sério que é para nossos primos católicos. Em algum aspecto eu concordo, porque eu não consigo acreditar em casamento sem sexo. Eu não consigo acreditar que existe um casamento de fato acontecendo em alguém que está há 1 ano e não tem sexo. Como assim? Não faz sentido. Se o casamento começa com sexo, como assim, Bill? Até a lei te dá esse respaldo. Casou na igreja e não consumou, o casamento pode ser cancelado. Biblicamente, o casamento acontece, claro, passa pela lei dos homens, pelo sacramento do sacerdote, mas ele é consolidado pela relação sexual. Se não há manutenção, esse casamento não está acontecendo. Algumas coisas, mais uma coisa, descuido com a saúde. Mas a taxa hormonal é a mesma coisa, nem sempre. Às vezes suas taxas hormonais estão legais, mas o seu descuido com a sua saúde. Você se olha no espelho e você não gosta do que você vê. Vá cuidar da sua saúde, minha irmã. Irmãs aí com 20, 30, 40 anos, desleixada, não faça isso, minha irmã. Não faça isso com você, não faça isso com seu esposo. Você deve isso a Jesus. Você deve isso à sua família. Quero pontuar rapidamente aqui para a gente terminar. Algumas coisas que vocês dizem que são mentiras, que vocês não devem aceitar como verdade no seu matrimônio. É claro que em algum momento ela pode ser uma verdade, mas não com a repetição que muitos de vocês fazem. Eu não tenho vontade como meu marido tem. Algumas de vocês aqui, quando se casaram, aliás, antes de se casarem, viveram relacionamento com o seu esposo mesmo na promiscuidade. Ou porque estavam em pecado na igreja mesmo, se pegando, estando na igreja, ou porque não conheciam Jesus. Não conheciam Jesus, aí conheceram Jesus, aí tiraram a prática da relação sexual, se casaram, ou conheceram Jesus depois de terem se casado, mas no namoro você estava ali com o seu marido e muitos de vocês tinham relação sexual, algumas de vocês, desculpe pelo exagero, algumas de vocês tinham relação sexual. Aí eu te pergunto, faltava vontade? Tá. Para englobar todo mundo. Quando ficava só você e seu namorado, faltava vontade? Você não tinha que lutar para permanecer em santidade, porque não faltava esse amor eros um pelo outro? O que mudou então? Quando estava no pecado, era vontade de transar 3 vezes por semana. Aí agora que pode, eu não tenho tanta vontade igual ao meu marido. Será que seu marido tinha que insistir tanto, quando vocês eram namorados lá no pecado, para ter relação sexual? Ou bastava assim, quase que uma cheirada nele no seu cangote e você já estava doida para transar com o seu namorado? Quantas vezes você teve que orar para se manter firme, você que se manteve firme, porque era igual fio desencapado. Encostavam no outro, beijava na boca e já dava vontade de transar. Beijava na boca do seu marido. Quantos aqui, para ter um relacionamento em santidade, enquanto namoravam, como crentes, como moças de Deus, você tirou o beijo por um tempo do seu namoro? Porque quando beijava, era fio desencapado, dava curto. Quantas de vocês optaram, não vem aqui em casa mais, não vamos mais entrar no carro sozinho? Por quê? Porque nós entramos no carro, fica sozinho, dá ruim, a gente está quase caindo em pecado. Por quê? Porque tinha atração física. Ué, o que mudou? Eu vou te dizer o que mudou. É que aquele que antes era o potencializador, que era o interessado que você caísse, aquele que era o potencializador, ele se torna o opositor depois. Para pensar no que eu estou te dizendo.
O que mudou que aquele que ficava, vai, porque você é mulher do mesmo jeito. O que mudou é que aquele que botava pilha para você ceder aos seus desejos carnais, agora ele fala assim para você, faz não, está cansada, está desanimada, né? Você não mexe com isso não. O que mudou é que agora o diabo é o seu opositor. O diabo, não conte mais com ele para estimular você a ter sexo com o seu marido. Você vai ter que brigar para ter, espiritualmente falando. O diabo não quer que você tenha uma vida sexual vibrante com o seu marido. Isso é uma das coisas que mudaram. O diabo sabe melhor do que ninguém o poder que tem, meu irmão, uma mulher infeliz. Porque ele bem sabe o poder que uma mulher tem na vida de um homem. E uma mulher infeliz tem um poder absurdo para tirar um homem do seu propósito, para tirar a sua família do propósito e para impedir o propósito de Deus. Porque Deus deu uma tamanha autoridade a vocês na vida dos homens, que vocês não fazem ideia. A autoridade essa que é tão grande, que a serpente, quando vai oferecer o fruto proibido, ela não oferece o homem primeiro, ela oferece a mulher. Porque ela bem sabia que se ela tivesse oferecido ao homem, o homem negaria. Mas como foi a mulher que pediu, o homem não resistiu. Por causa da tamanha autoridade que a mulher exerce sobre o homem. É dado tamanho poder ou mais à mulher para destruir o homem do que o diabo. Talvez haja mais menções na Bíblia de mulheres que derrubaram homens do que expressões claras do diabo manifesto derrubando um homem. Mas também é verdade. O que mulheres puderam fazer para levantar ministérios de homens não está escrito. Então, minha querida, você tem um poder e uma autoridade que o diabo sabe disso. Então ele vai tentar de todas as maneiras te tornar uma mulher infeliz e amargurada. Meu marido não está merecendo. Vocês estão rindo, né? Vocês falam isso, gente? Na cabeça de vocês falam pelo menos, né? Deixa eu dizer algo para você. Usar sexo de forma pedagógica é pecado. Você não pode usar sexo de forma pedagógica para ensinar o seu marido. Porque não é só ele que está sendo roubado, é você e o seu casamento. Sexo não foi dado para isso. Sexo não pode ser usado como forma pedagógica. Por quê? Porque sexo não é premiação. Sexo não é algo que você dá ao seu marido porque ele está merecendo e você vai dar um prêmio a ele. Você vai assustar com o que eu vou te dizer hoje. Mas sexo é pagamento de dívida. Não é premiação. Ambos, quando se casam, entram numa dívida de satisfazer o outro sexualmente. Por que entra numa dívida? Porque ambos, quando se casam buscando sexo. Ninguém se casa para não ter sexo. Pode não ter depois, mas o plano nunca é esse. É bem verdade isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer para os jovens: se você está abrasado, case-se. Por quê? Porque no casamento você vai encontrar sexo. Então todo casal se casa com a consciência de que o outro está buscando sexo. Todo casal se casa sabendo que o outro quer sexo. Então você casa com uma dívida. Casamento é corresponder a uma dívida que você que você fez no dia que você se casou com seu marido. E ele a mesma coisa. Não é para você premiar o seu marido, para você poder educar ele.
Uma outra coisa sobre sexo, ainda dentro dessa temática para a gente terminar, meu marido não está merecendo, é que sexo nem sempre, irmã, nem sempre precisa envolver o seu desejo. Como assim? Vou fazer sexo sem eu estar com vontade? Como diz o ditado, né? Quer coçar é só começar. Começa que vai vir vontade. Começa no princípio de querer servir o seu esposo. Existe uma satisfação, a minha esposa já falou isso para mim algumas vezes, eu acho muito bonito quando ela fala isso. Quando ela fala para mim assim, amor, hoje eu só queria te satisfazer. Hoje é sobre você. É sobre te dar um lugar de descanso. É sobre recarregar suas baterias. E eu tenho certeza que se você tivesse esse lugar vibrante no seu casamento, você ia ter momentos que você ia querer, porque quando você despertar isso aí que está em você, você vai saber o que é isso. Você vai querer e o seu marido vai estar cansado, mas ele vai olhar e falar assim, eu tenho que satisfazer a minha mulher. Tem dia que o seu marido não está com disposição para te levar a um orgasmo, não. Ele está só pensando em terminar logo e conseguir o que ele quer. Mas, se você tem essa maturidade que eu estou falando no seu casamento, no seu leito conjugal, o seu marido vai abrir mão da ansiedade, do desejo dele, para levar você a esse lugar de satisfação, ainda que dê muito trabalho, porque não dá para nós o mesmo trabalho, não dá para vocês o mesmo trabalho que dá para nós, né? Ainda que dê um pouco mais de trabalho, você vê o seu marido se esforçando, cansado, para levar você a um lugar de prazer. Deveria ser assim para vocês também. É o que Deus planejou. Então pare com essa ideia de que sexo é só quando você está cheia de vontade, que você está sentindo necessidade. Como eu disse, você não come só por necessidade, você come por nutrição. Para a nutrição do seu casamento, para a nutrição do seu esposo. Pode se colocar de pé no seu lugar, para a gente orar. Graças a Deus, aleluia. Eu sou um opositor, um ferrenho opositor das obras do diabo, minha irmã. Eu odeio as obras do diabo. Eu odeio o pecado. E porque eu odeio as obras do diabo, é que eu venho aqui falar dessas coisas para você. Porque não viver o que eu estou construindo com vocês aqui, é viver a vontade do diabo. E assim, tudo aquilo que eu vejo na minha vida, eu quero que vocês vivam. Tudo aquilo que eu desfruto de saúde na minha vida, eu quero que vocês vivam. Eu não me satisfaço em ter um casamento abundante nesse sentido, abençoado, e vou para casa achando normal as conversas que eu tenho no gabinete. Jovem casal de 25 anos, eu sempre imagino o diabo rindo. Eu sempre imagino o diabo batendo palma. Consegui. Estou roubando eles. Aí eu fico transtornado. Aí eu topo um constrangimento desse. Apesar de eu ter usado, né, os homens para empurrar vocês aqui para dentro hoje, fiquei botando pilha neles, né, falando no culto que era, traz a sua mulher, mas o objetivo era que você estivesse aqui, no final das contas é sobre você, não é sobre o seu marido não, porque a maioria dos casamentos aqui, o marido já teve mais satisfação nesse lugar do que as suas esposas. Então é sobre você, minha irmã, é sobre do que eu quero para o seu casamento, é sobre do que eu quero futuramente para os seus filhos, para as suas filhas. Você podendo ensinar sobre sexualidade para a sua filha, à luz da palavra de Deus. Um dos motivos que eu tenho esse lugar abençoado no meu casamento, é que a minha sogra sempre foi muito transparente com as filhas dela em ensinar sobre a espiritualidade do sexo. Ela tinha propriedade para poder ensinar isso para elas.
E hoje eu sou abençoado por isso. E hoje eu não tenho problema nenhum de, quando for o momento certo, conversar com o meu filho sobre esse assunto. O que eu vivi com muitos jovens aqui, um momento assim muito espiritual. E eu amo quando isso acontece, porque é um lugar que o diabo quer reinar, sabe? Nesses tabus, ele quer que seja dele. Aí eu venho aqui e esfrego na cara dele que nós podemos falar de sexo a partir de um lugar de pureza, de santidade. Aleluia, na ótica de Deus. E aí quando eu pego um jovem que está casando virgem, e aí eu pego e desenho para eles assim a vagina, gente. Eu desenho para eles assim a vagina, mostro onde é o clitóris. Aí eu começo a desenhar para eles como é que eles têm que fazer, o que eles não podem fazer na primeira noite. Você vai assustar a menina se você fizer desse jeito. Segura sua onda. Começo a desenhar para eles a relação sexual a partir de serviço. Você vai lá para servir essa menina. É uma moça de Deus que esperou anos por esse momento. Você não vai chegar lá igual um cavalo inteiro, correndo risco de um momento que já é doloroso para a moça virgem, fazer disso um trauma para essa menina. Você vai com paciência, não deu na primeira noite, você vai tentar na segunda, aí você diverte ela de outras maneiras, eu ensino as maneiras, e faço isso tudo. Aí eu vou desenhando, aí escrevo passo 2, passo 3, e aí eu não esqueço, coitado do Caio, né? Ele virou protótipo, porque foi o primeiro que eu fiz isso, né? Caio, eu sou pastor dele, desde que ele era adolescente. Aí eu estava com constrangimento a primeira vez que eu estava fazendo isso com ele. E aí eu olhei para ele, eu até me emociono, porque eu olhei para ele, eu vi os olhos dele cheios d'água. E aí um momento que poderia ser um momento assim difícil, se tornou tão poderoso, porque ele virou para mim com os olhos cheios d'água, e aí eu comecei a chorar. Que ele virou para mim e falou assim: cara, eu nunca tive um pai para fazer isso comigo que você está fazendo agora. Você é um pai para mim. Você é um pai para mim, que você está me ensinando algo que eu nunca ouvi da boca do meu pai. Meu pai nunca falou sobre sexo comigo. Pelo contrário, que eu vira videozinho pornográfico, revista pornográfica, nas mãos do meu pai. E hoje, você está fazendo isso comigo. Naquele dia ali eu decidi, nunca mais eu vou deixar o diabo me roubar falando desse assunto. Isso é para você, mãe. Um dia você vai sentar com as suas filhas, com pureza, e vai poder falar para elas. Por quê? Porque você purificou esse lugar no seu casamento. E purificar esse lugar não é sinônimo de puritanismo. Não é deixar de ser uma mulher ousada, uma mulher para frente, uma mulher que busca a sua satisfação, que busca prazer. Santidade no leito conjugal é buscar prazer, minha irmã. Essa que é a santidade. É você também querer, é você ensinar o seu marido, como eu falei, ter uma noite divertida, vocês dois. Está agitado dentro de casa, pega e vai para algum lugar aí. Se o carro for ouvido fumê, mete numa BR aí e vai embora. Vocês acham isso loucura? Crente é um bicho burro, roubado pelo diabo. Espera, minha esposa casou com 18, né, amor? 18 anos esperando para transar. Aí transou com 18 anos, 18 anos de devoção, se guardando no Senhor, para chegar depois e ter isso de 3 em 3 meses. Está repreendido em nome de Jesus. Foi para ter isso e para ter isso com abundância, de maneira divertida. Não posso nem ficar falando dos nossos divertimentos aqui não, que nós é doido, é ou não é, amor? Cara dela. Eu falo com a Natália assim, a gente troca de carro, a gente não fez esse carro ainda. Tem que fazer nesse carro aqui também. Porque eu não vou perder para jovem no mundo, no pecado de jeito nenhum, meu irmão. Eu não vou tirar essa juventude, essa vibração do meu casamento de jeito nenhum. Pega o teu carro, faz direito, hein? Porque crente é inexperiente. Crente é inexperiente. Faz direito. Depois vai falar assim: pastor, a polícia bateu lá no meu carro. Porque tu é burro. Comigo nunca aconteceu, que tu é orelha. Pensa de faz direito.
né? Aí se bater também, ele fala, senhor, pelo menos eu quero te falar uma coisa, sou casado. Nós é casado, tá tudo certo. Pega o teu carro, não está conseguindo dentro de casa, pega o teu carro, vai dar um passeio, acha um mato aí, encosta num trem, um lugar aí, sei lá os pontos que tem aí. Eu moro em sítio, morei em sítio, eu sei os lugares bons. Só ir lá para a Barreira que tem um monte. Então assim, bota o cordãozinho. Então assim, vai celebrar seu casamento, aluga um lugarzinho. Assim, não vai para motel não, motel é sujo. Então, lugar, fui, preciso me sentir culpado por isso? Não, só não é higiênico, sabe? As pessoas, um leito assim que antes de vocês tem que chegar lá e benzer, orar, passar óleo ungido, vinagre, álcool, consagrar 1 hora antes orando, porque assim as pessoas já, não é lugar legal para crente, sabe? Já foi tudo bem, não quero aqui te trazer peso, mas assim, tem lugares melhores, tá? Não vai no motel, aluga um hotelzinho aí, em beira de estrada aí, de R$100, R$120, investe no seu casamento, sai da rotina, aí fica esperando o dia que eu puder ir no hotel 4 estrelas, 3 estrelas, não, vai num monte de R$100 primeiro, aproveita, faz com o que você tem, faz um passeio, tem uma rede de apoio, bota os filhos na casa de na casa da tia, na casa de pessoas que você confia, obviamente, do pai, do vô, deixa o vô lá, curtir os netinhos, e vai aproveitar. Não tem filho não? Então é todo dia, 2 vezes ao dia. Vai treinar, vai se divertir. Os jovens aqui que não tem filho ainda, vai aproveitar. Depois que filho chega, dá demais. Criança tem que ter hora para dormir. Bota para dormir 8 horas mais cedo, dá 8 horas da noite já está dormindo. Dá um jeito, de manhã cedo, café da manhã. Dá um jeito. Para de dar lugar para o diabo que vai dar certo. Para de aceitar essa normalidade que não é o plano de Deus. Eu estou grávida. Aí que é bom mesmo, faz bem. A Natália chegou lá com um videozinho na época da primeira gravidez. Falou assim, a mulher aqui falou que ajuda no parto normal. Pronto, filho. Aí o dia que ela falava assim, amor, hoje, estou tão cansada hoje, amor, deixa para amanhã. A gente já fez ontem. Aí eu falava assim, amor, depois o parto fica doendo lá, ó. Vamos seguir a orientação médica. Um dia eu ouvi de um homem aqui na igreja, eu fico transtornado com esses negócios, um homem assim de 20 e poucos anos, a mulher estava grávida, aí a gente estava falando de sexualidade assim, saudável, assim, de ter abundância de sexo no casamento com alguns homens, aí ele vai e me solta na roda. Vocês ficam falando isso porque tá bom para vocês, eu na minha situação, como é que eu faço? Aí eu olhei assim, falei, qual que é a sua situação? Mulher grávida, oi. Meu amigo, tá com nojo da sua mulher agora porque ela tá barriguda? O que mudou? É sua mulher, cara, coisa linda, um barrigão daquele lindo, vai para cima, literalmente. Que isso? Então assim, eu estou falando que vocês aceitam coisas que são mentirosas como coisas normais, eles também aceitam. Falei, rapaz, tu é homem, cabra. Tua mulher está barriguda, então agora, tipo assim, depois do 3º mês começou a chegar a barriga, é 6 meses sem sexo. Então quer dizer que o filho já chegou empatando a vida do casal. Olha a semeadura espiritual que você está fazendo, cara. Você está dizendo que o seu filho chegou e separou vocês sexualmente. Aonde que está isso? Nem a medicina concorda com o que tu está fazendo, cabra. A medicina manda você transar mais ainda. E aí, nesses aspectos, eu concordo com a ciência. Viva a ciência, aleluia. Viva a medicina, glória a Deus. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essas irmãs, essas mulheres, esposas, algumas aqui, filhas do Senhor, que estão tendo a oportunidade de ouvir essas coisas aqui, solteiras ainda,
Vão sair daqui com a missão de orar bastante, aleluia. Glória a Deus. Mas também vão sair daqui com informações a respeito do padrão que elas devem desejar para o casamento delas. Em nome de Jesus, abençoa essas mulheres aqui hoje, Senhor. Eu oro para que toda mentira do diabo, aquilo que eu não consegui, com as minhas palavras, derrubar na mente delas, que o poder do Teu Espírito quebre todas as fortalezas que tem roubado elas, o casamento delas. Senhor, eu sei que tem muitas outras coisas, além da área sexual, que precisam ser ajustadas. Mas o casamento começa com sexo. Quem sabe começar tomando esse território de volta, não vai começar a colocar outras coisas no lugar. Eu oro para que isso aconteça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim como esse casamento começou, quando eles foram ali para a lua de mel, depois da bênção do pastor, do padre, a bênção do sacerdote naquele dia, e eles foram e se deitaram, e coabitaram, e se tornaram um, e uma só carne aconteceu. Que haja essa retomada no casamento dessas mulheres, que elas tomem um lugar de autoridade nos seus casamentos, junto com seus maridos, e santifiquem esse leito conjugal, que essa cama, que esse quarto se torne um lugar de vida, de celebração, um lugar que há expectativa durante o dia de chegar, eu vou chegar cansada, ele vai chegar cansado, nós vamos botar as crianças para dormir, nós vamos ter o nosso momento, a gente vai celebrar junto, a gente vai ter um momento abençoado, um momento gostoso, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que elas entendam o que eu falei aqui hoje. Vai ter dia que ambos vão fazer para a nutrição desse casamento. Vai ter o dia que ela vai encontrar prazer em ter feito pelo prazer do esposo, que ela vai se sentir satisfeita. Eu servi meu marido, que coisa abençoada, que coisa santa, Senhor. Em nome de Jesus, que seja assim também para esse esposo. Eu oro para que o Senhor ajude essas mulheres, o Teu Espírito. A Bíblia não diz que o Teu Espírito nos ensina algumas coisas, diz que Ele nos ensina todas as coisas. Se não fosse o Teu Espírito, se não fosse o Espírito Santo me ensinando, eu jamais poderia viver o que eu vivo hoje no meu casamento, porque o meu professor, a minha professora foi a pornografia. Eu precisava aprender com o Senhor, e o Senhor me ensinou a ouvir a minha esposa. O Senhor foi conduzindo, porque o Senhor não é esse santarrão religioso que muitas vezes nós somos. O Senhor é aquele que nos presenteou com esse lugar, que projetou esse lugar, e projetou, como nós começamos a construir, para satisfação, para prazer. O Senhor bolou esse plano, o Senhor bolou esse projeto. Você poderia ter feito a gente transar e gerar filhos e acabou. Não, o Senhor foi lá e colocou assim, ó, vai ter algo aqui chamado orgasmo, vai ter algo aqui que vai se chamar um êxtase de alegria. O Senhor nos deu esse presente, o Senhor deu para eles, então ensina elas, Senhor. Ensina eles, ensina esses casais a viver esse lugar de abundância em seus casamentos. Em nome de Jesus, o diabo não vai mais roubar essas mulheres, e não vai mais roubar esses casamentos. Em nome de Jesus, restaura casamentos aqui hoje, Senhor. Restaura a juventude do casamento. Aqueles que estão casados há anos vão entrar numa estação de vinho novo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Olha, minha irmã, para as irmãs que hoje não podem fazer porque não estão casadas, existe graça de Deus. Assim como a minha esposa se guardou no Senhor, eu me guardei depois de conhecer Jesus, existe graça de Deus, suprimento de força para que você se vença todas as tentações. Mas deixa eu falar uma coisa para as que são casadas: não existe graça de Deus fora daquilo que Deus estabeleceu. Existe graça de Deus, as que não podem vão encontrar vida, saúde, energia em outro lugar. Aquilo que está para o sexo, elas vão receber das mãos de Deus, espiritualmente. Mas aquelas que são casadas, não existe graça, porque Deus já deu a vocês. Ou vocês escolhem no lugar que Deus estabeleceu,
ou vocês vão ficar sem. A não ser que não dependa de você. Aí tem graça de Deus. Agora, naquilo que depende de você, abra a torneira e beba a água. A nutrição que Deus deu para o seu casamento. Eu abençoo esses casamentos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê famílias que são exemplos, que são bênçãos, expressões da sua bondade, de integridade, de retidão e de santidade. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.